Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui conectados mais uma vez aqui com uma entrevista especial aqui na semana. Mais uma vez aqui o Kelvin aqui conosco. Nós vamos estar fazendo uma live especial para você que é ministro de louvor, que tem algum envolvimento nessa área aí. Então, se você já se conectou, já se ligou no tema, continue conosco aqui que hoje a live vai falar com você, você vai aprender muito sobre o que é um diretor musical, dicas para você estar melhorando aí no louvor da sua igreja. Então é isso aí. Hoje é esse tema aí, fique conosco. Rapidinho, vou estar passando nosso vídeo de abertura e aí já voltamos aí com a entrevista de hoje. Bom, estamos de volta aí. Caso vocês não consigam nos acompanhar ao vivo aí, estamos gravando. Ao término da live, eu estarei repostando, caso o ao vivo não fique em qualidade boa. Vamos seguir adiante aí. Então vamos lá, seja bem-vindo mais uma vez aí, Kelvin. É um prazer estar te recebendo mais uma vez aqui conosco. Pastor, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer mais uma semana. Estamos juntos, conectados. Kelvin, seja bem-vindo. Né? Muito obrigado pelo convite, pastor. Thiago, Amém. é uma honra. Para mim é uma honra. Aleluia. Então é isso aí, Kelvin. Hoje a gente vai abordar o tema da questão do louvor. Antes de mais nada, comenta aí um pouquinho conosco, né? Você passou por um período aí enfermo, passou Sim, um susto. Um susto, né, cara? Semana passada eu passei por um susto aí de novo aí, mas graças a Deus tô melhor, tô recuperado, 100%. 100% pronto para outra, mas Não, a gente não quer outra, pelo não. amor de Deus. Mas graças a Deus tá tudo certo, Deus Amém. no controle sempre. E é isso aí. Vamos para cima. Que bom. Glória a Deus. Então, Kelvin, vamos começar então a nossa entrevista de hoje. Então você falou aí na biografia que você me mandou com antecedência aí, que hoje você está com 25 anos de idade. 25 anos. 2 anos mais que eu. Tenho 23. O pastor fez aniversário esse dia, fez 23. Sexta-feira passada fiz 23 anos. 23 anos, 23. Eu parei de contar aí faz muito Tô tempo. ficando velho. Eu só não entendi por que no bolo estava escrito quarentou, né? Mas não sei de nada. Não, errado, errado. É raro, né? Bom, então 25 anos de idade, e aí você falou que é noivo também, né? Você pode falar o nome da sua noiva? É quase igual o meu. Quase? Eu chamo Kelvin, ela chama Kevlin. K&K. KK. E conta aí um pouquinho como que vocês se conheceram, como Cara, a gente se conheceu em um dos eventos que meu pai fazia. Nossa, faz tanto tempo assim? Faz. A gente se conhece desde 2016. Desde 2016. E meu pai tava fazendo um evento lá na quadra, lá do Jardim das Flores. E aí a Kevlin congregava em uma outra igreja. E meu pai sempre fazia conexão com outras igrejas, né? Sim. Convida a igreja aqui, convida a igreja ali. E aí convidou a igreja que ela ia, num grande pastor amigo nosso também. E ela veio nesse evento. Aí eu tava tocando no dia. Aí a gente trocou aqueles olhares assim e tal. Aí umas amigas dela falaram, olha lá o baterista, né? Porque a galera sempre olha pra galera do palco, né? Assim, né? Uhum. Aí a gente foi conversando. Aí a gente começou a conversar mais ainda através do meu testemunho. Em 2015 que eu passei tudo aquilo. Sim, E sim. foi um ano após, né? Então aí em 2016 eu contei meu testemunho pra ela, a gente começou a conversar com mais frequência. Aí a gente começou a ganhar proximidade e tal. Vimos, né, o que cada um tinha, os valores e tudo mais. Aí começamos a ver que encaixava as coisas. Então aí. Que benção.
Eu achava que vocês tinham se conhecido naquela época lá na Paz, lá que né, eu lembro que até que a gente tava na praça, Não, comeu foi um antes lanche ainda. lá depois do Foi antes. culto. Dizer o que era? Em 2017, isso aí, né? Acho que era. 2018, alguma coisa. Ah, eu sou ruim de data. E 2016. Eu achava que eles tinham se conhecido naquela época lá, Não. mas é bem mais bem antigo. Antes, bem mais antes. Bem mais antigo. Bacana, bacana. E me fala um pouco aí da sua formação acadêmica, para a gente estar conhecendo um pouco do seu conhecimento, que você Legal. falou que o seu conhecimento é mais voltado na área musical, né? Isso, na área do louvor, né? Como eu falei para você, estou cursando na Universidade do Áudio, que é uma plataforma lá de Nova Lima, de Minas Gerais, que é voltada para produção musical. Então ali eu aprendo sobre mixar, gravar um projeto, equipamento, enfim, toda essa área que abrange a produção musical. Uhum. Então eu estou estudando na Universidade do Áudio, estudo também na Production Online, que é uma plataforma lá da Califórnia, nos Estados Unidos, que é com a galera da Bethel. Não sei se vocês conhecem a igreja lá de Eu Califórnia. não conheço. É uma igreja bem relevante. Ah, não, conheço sim. Eu tô falando agora Bem que relevante. é a Pastor igreja. Eu Bill achei que Johnson. era, achei que era um projeto. Estudo com a galera da Production Online, que também aí já é uma parte voltada mais para as igrejas, né, que é a direção musical. Sim. Então já é algo um pouco semelhante com a produção, mas a produção é voltada mais para estúdio, gravar um projeto de alguém, e a direção é voltada para auxílio nas igrejas, né, para servir nas igrejas. Uhum. E no Worship U também, que é uma plataforma já da Bethel também. Então eu estudo com a galera da Bethel, que é os líderes de adoração, dão treinamento sobre espiritualidade, sobre até sobre a área da saúde, as áreas da vida, áreas emocionais. Então não é só sobre música, envolve toda a sua vida ali em si. E essas 3 plataformas que me abriram portas para mim assim que eu não imaginava. E graças a Deus assim tem dado certo, sabe? É um desafio muito E é grande. tudo em português ou não? Na Production Online e no Worship é tudo em inglês. Em inglês. Tudo em inglês. E na Universidade do Áudio, como é no Brasil, aí é tudo Sim. em português. A Universidade do Áudio, ela é uma plataforma muito, muito, muito forte, né? Ela é formada junto com a Sonatec. E como é voltado para algo mais profissional, que nem eu comentei com o Thiago, é o ramo que eu quero seguir, é a profissão que eu quero seguir. Eles já formaram Jota Quest, Skank, então já tem uma bagagem ali, já tem uma noção, sabe? E a Universidade do Áudio, ela abrange tudo isso aí, né? Como gravar uma bateria, como gravar um violão, quais os recursos para usar, quais as ferramentas. Então, forma você um produtor musical mesmo. Legal. Então, essas 3 plataformas aí que eu tô buscando conhecimento. Bacana, bacana. E esse desejo de estudar, né, começou como, quando, onde? Cara, é um negócio meio doido, porque começou desde pequeno, né? Começou na igreja do meu pai, Sim. que a gente tinha comentado, né? Aí você começa a tocar, aí aquilo começa a ficar, tipo, pequeno, você fala, cara, dá para expandir. Aí você começa a explorar mais e mais e mais, aí você conecta pessoas, de pessoas você conecta coisas, de coisas é um network muito grande, sabe? Então, através de pessoas que eu pude conhecer lá de São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade do Áudio, conhecer a Production Online através da internet. Então, hoje a internet ela tá muito acessível assim a conteúdo, sabe? Hoje o YouTube, hoje grandes coisas você encontra no YouTube, no Google, né? Então, eu pude começar a expandir ainda mais aquilo que Deus tinha para mim, né? Porque eu comecei a passar a um ponto que eu via que eu estava limitado, né? Pô, já aprendi, estou exercendo, mas dá para expandir. E aí eu comecei a encontrar, e para mim foi muito específico, né? Porque é a área que queima no meu coração mesmo. Sim. Queima, tipo assim, não estou fazendo um curso aleatório. É algo específico. Eu estou estudando exatamente na área que Deus me chamou. É específico, é específico. Graças a Deus eu pude enxergar e entender, né? Então, tipo assim, não perdi tanto tempo descobrindo, sabe? Tipo, e qual área que Deus tem um chamado para mim? Não, eu já descobri e fui direto no alvo. E cheguei nesses caras doidos aí. Graças a Deus. Já foi nos top já, né? E você falou aqui pra mim que o início mesmo da sua vida cristã
Você disse que foi lá aos 9 anos de idade, lá em 2005. Fala um pouquinho como que foi. Cara, eu lembro pouca coisa assim, porque quando eu era menorzinho ainda, quando eu tinha 6, 5 anos, eu ia com a minha mãe na igreja, né? Então eu ia na igreja para dormir. Sentava no colo da minha mãe e dormia. Mas era a igreja já do seu pai. Não, ainda não era. Eu acompanhava a minha mãe na época, né? E, cara, eu dormia, sentava, eu lembro vagamente assim que eu deitava assim no colo da minha mãe. Só que quando eu chegava em casa, o louvor ficava na minha cabeça. Eu chegava em casa, pegava a panela e batucava tudo. A mãe falava, pô, o menino tava dormindo. E era sempre assim, todo culto. Eu ia dormir, não queria ir pra classinha, queria ficar no culto. Eu via o período do louvor, acabava eu dormia. E quando eu ia pra casa, pegava as panelas, pegava os baldes e furava tudo fundo. Fazia o ritmo do louvor que O tinha ritmo do escutado. louvor. O ritmo do louvor. E minhas irmãs, que era mais velha que eu, a Monique e a outra irmã Meire, ficava só observando, né? Falava, pô, o menino tem 5 anos, 6 anos. É lógico que não era como hoje, né? Aquela... Sim. Não era tão aperfeiçoado assim. Mas acho que era a memória fotográfica que fala, sabe? Você registra tudo na sua cabeça e depois reproduzia. Então isso desde pequenininho. Aí começou. Aí teve uma vez um pastor amigo da minha mãe, na igreja que minha mãe congregava, ele me deu uma parte de uma bateria. Eu acho que era um surdo da bateria. Era só uma parte da bateria. Pra mim aquilo era a bateria completa, né? Tipo, eu colocava o negócio aqui, aí ganhei um par de baqueta, aí pronto. Aí a festa tava feita, né? Minha mãe ficava doida comigo. Imagino. Aí, tipo, metade de uma bateria, as panelas, os baldes, cara, era um tropé. E aí, comecei a crescer, e aí meu pai começou a me levar na igreja com ele. Aí que eu comecei Aí que ele começou também a perceber, né? Falou, opa, o menino tem alguma coisa diferente. Aí começou a me inserir nos ensaios, me chamava. Na época tinha um rapaz que tocava na igreja do meu pai, bateria. O cara já era mais velho e tal. E aí eu sempre ficava do ladinho dele, assim, sentado. E sempre ouvindo. Aí ele saía, eu ia lá na bateria e tocava. Então sempre foi, sabe, conectado assim com o ministério de música, assim. Mas a partir dos 9 anos que eu comecei a estar inserido mais ali. Mas sempre teve uma vez que na igreja do meu pai, eu era pequenininho também, eu sempre dormia depois do período de louvor. Parece que enquanto o louvor não acabava, eu não dormia. O pastor ia passar raiva aqui. Eu vou Ia pregar, acordar você. Já ia dar um tapa na cabeça. Ele já tem uma história aí que ele ficava bravo comigo, que nas aulas dele eu ficava desenhando. Cara, teve um dia que meu pai tava pregando, né, tal, e eu meio que cochilando, assim. Aí eu caí no sono, cara. Aí meu pai falou, irmãos, quem que aqui quer ir pro inferno? Né, tipo, tem uma pergunta. E você tava dormindo? Eu tava dormindo, assustado, acordei, falei, eu? Meu pai falou, não, qualquer pessoa menos você, né, tipo, meu pai no meio do culto falou, puto, Kelvin tá dormindo. Aí meu pai sempre usa aquele bordão dele, né, tá caçando pipa, Kelvin? Sim. Porque eu tava dormindo, literalmente. Aí na hora que ele falou, quem quer ir pro inferno? Né, tipo, foi uma pergunta, né, tipo, questionando a igreja e tal. Aí eu acordei assustado. Meu pai falou, não, pelo amor de Deus, no meio do culto, assim, eu dormindo, caçando pipa, cara. Mas sempre ali, escutando, sempre guardando na cabeça as coisas. E tentava reproduzir em casa. Aí meu pai me inseria nos louvores, ia na esquina fazer um evento, meu pai me levava, participa aí. Então, assim, sempre inserido nesse meio aí, cara. É interessante que o que você fala hoje é uma das maiores dificuldades dentro da igreja. Sim. Né? Hoje é poucas, mas muito poucas igrejas que têm pessoas aptas vamos pegar o básico do som. Sim. Sempre é um que desponta, vai estudar na internet, Sim, vai sim. e é muito difícil. Sim. Né? Então, hoje você tem uma pessoa, né, que tem um dom para cuidar dessa área, é Sim. muito raro. É muito raro. Interessante que músico aparece para, Qualquer né? lado. É, músico, mas quem cuida dessa área de produção, de gravação, eu acho que é isso, né? Imagem, Sim, vídeo, né?
gravar, fazer é muito difícil encontrar. Difícil, muito difícil. Até porque, né, pastor, existe uma certa diferença, né? Por exemplo, a galera, agora falando no modo geral, Da prática, né? na prática tem pessoas que sobem no altar, assim, falando um português bem claro, por hobby, né? Eu gosto de tocar, vou tocar um violão, vou tocar um teclado, toco, mas você percebe no dia a dia que o cara, vamos supor, pega no violão, pega no teclado só no sábado de ensaio para tocar no domingo. Uhum. A semana inteira ele não toca. Sim. Aí chega no ensaio sábado, aquela correria, todo mundo fica nervoso porque o cara não ensaiou na casa dele, só pega no instrumento no ensaio. Então hoje tem muito disso. Eu já vi muito disso, né? A galera não tem aquele preparo, sabe? Uma dedicação. Uma dedicação. Porque eu acredito que o culto, ele começa muito antes, né? Sim. Muito antes. Que nem a gente tá falando. Cara, você receber a mensagem antes, o tema da mensagem que seja, você receber as canções que vai ser ministrado no culto com antecedência, quem cuida da mídia, principalmente e tal, isso te faz te preparar de um modo que você chega equipado no culto, né? Você vai servir, você chega preparado. Que nem a gente tava conversando aqui, ó, que se tudo começa a chegar antes, a gente faz um preparo antes do dia do culto para já ir visgando a nossa audiência online e local para despertar o interesse para estar no domingo. Vamos supor, que nem o pastor já está conseguindo me antecipar. Então, a gente vai criando marketing, algo que poucas igrejas fazem, de estar trabalhando aquele tema para vender para o público-alvo. Vendendo peixe para... Dá aquele gostinho de curiosidade na Sim, galera. A galera fala, sim. pô, preciso lá ver o que está acontecendo, né? A gente chegou a trabalhar na igreja que eu trabalhei, a gente, né, o pastor enviava a mensagem quando ele conseguia, o tema. Vou falar sobre amor de Deus e tal. Isso a gente vai falar no decorrer da entrevista. Sim. Que a gente usava a plataforma da Multitracks, né? É um site e tudo mais, depois eu posso até mostrar para vocês. E nessa plataforma ela tinha vários temas: amor, evangelho, perdão, graça. E dentro de cada tema ela tinha canções que falavam sobre aquele tema. Que é aquele detalhe. Aí então a mensagem cruzava com o louvor. Aí todo louvor vai caminhando para a mensagem. Prepara a mensagem, sabe? Não é, eu vou tocar o louvor que eu estou sentindo. O louvor Exatamente. tem que ser em cima do que vai ser pregado. É claro que também pode caminhar, às vezes a gente faz um preparo, né? A gente fazia, também a gente vai falar durante a entrevista, a gente fazia um preparo na semana. Então na segunda-feira, por exemplo, pode ser o dia que a equipe achar melhor, a gente fazia uma reunião de repertório. Então eu, como diretor musical, me reunia com as pessoas escaladas, né? A gente chama de líder de adoração, né? Porque existe o líder de louvor, que é o líder da equipe, do ministério, e existe o líder de adoração. O líder de adoração é a pessoa que está liderando o louvor no dia, né? Que está cantando ali. Então eu reunia com essa pessoa. Eu já tenho o tema. O pastor, o preletor da noite me mandava o tema. Eu já ia buscar alguma coisa com Deus, né? Orava, tirava meu tempo com Deus para ver se Deus falava alguma canção comigo. E era muito interessante porque, cara, antes do preletor me mandar, eu acordava com uma canção na cabeça e falava sobre. Então as coisas se encaixavam. Se linkavam. Era impressionante. Só que não se linkava só comigo como diretor, linkava com a pessoa escalada. A Monique é prova disso. Você via a Monique, acordei com essa canção. E eu acordava com a mesma canção. Absurdo. Então, o pastor vai falar sobre graça. Graça e tal. Então, nessa reunião, a gente trazia as canções que falavam sobre graça e preparava a mensagem para o pastor. É lógico que também, às vezes, na reunião, a gente definia o repertório, montava, e eu, como diretor... Isso tudo com antecedência, vamos supor, o culto é domingo, na segunda já tinha essa reunião, tipo, na semana do culto ali. E eu montava o repertório, distribuía para a equipe e bora todo mundo estudar em casa. No sábado a gente passava, não ensaiava. A gente passava. Essa é a dificuldade que as igrejas têm. Porque a maioria das pessoas acham que o ensaio é você passar as músicas. E, na verdade, não, né? Cara,
Ou às vezes eu sou leigo. Eu vou falar um negócio que eu aprendi. Não sei se vocês conhecem o pastor Daniel Alencar. Da Clamor pelas Nações. Muito antigo, lá atrás. Eu acho que você vai se lembrar. Às vezes olhando assim. E ele é lá da Paz São Paulo, né? E a gente tava numa mentoria com ele e tal. E ele falou, cara, ensaio não é escola. Perdão. Ministério de louvor não é escola. Né? Vamos supor, eu tô aprendendo um instrumento e durante um ensaio, eu sou inserido no Ministério de Louvor, ali eu vou aprender a aperfeiçoar meu instrumento. Não. Ensaio também não é para você, né? Eu não ensaiei, no ensaio eu vou pegar o louvor. Não. A gente tem que parar com uma cultura de achar que Deus aceita qualquer coisa, sabe? De qualquer jeito. Cara, quantas coisas a gente não faz para pessoas, às vezes no trabalho, às vezes... E se dedica. Cara, a gente se dedica. Ou vai ter, vamos supor, Copa do Mundo. Cara, a gente pinta a parede, faz tudo, compra a bandeira. Às vezes, para um ensaio. Cara, coisa simples, né? Vamos supor, se prepara na semana, pega o teu instrumento e tal. A galera não faz. Então, eu costumo dizer também o que o pastor Daniel Alencar também falou, que o ensaio, o Ministério do Louvor não é uma escola. É lógico, né? Não existem pessoas completamente perfeitas e... Sim. Só que existe uma certa excelência, sabe? Não é perfeição. Excelência é uma diferença de perfeição. Excelência, eu creio que é você, dentro do que você sabe, Exato. você entregar o seu máximo. O seu melhor. Exatamente. Seu Com máximo. o que você tem. Às vezes a galera fala, para mim fazer algo excelente eu preciso ter recurso. Não. Excelência não é isso. Exemplo, se a gente fosse esperar a gente ter recurso para fazer o que a gente faz, Não faria Não faz. nada. Você entendeu? Faria É que nada. nem eu costumo falar, cara, às vezes, que nem a gente fala, poucos recursos, às vezes um violão, cara, bem afinado, uma voz bem legal ali e tal. Flui, cara. A presença de Deus flui. Às vezes sem nada, sem energia, um violão ali, flui. Então, ou seja, não é sobre o que você tem, né? É sobre o que está dentro de você, cara. Então, na hora que a galera entende isso, e a gente tinha esse problema, né? Acho que toda igreja tem esse problema. O Ministério do Louvor, cara, ele é bem complexo, assim, né? Eu acho que é um dos ministérios mais difíceis da igreja, né? Sempre tem algum problema com o irmão, sempre tem alguma diferença. Um estuda mais, outro estuda menos, e isso gera um certo desconforto no que estuda mais, né? Mas... Ou atrapalha também, Atrapalha. né? Às vezes você estuda Atrapalha. demais e eu não estudo nada. Exato. Chega ali na hora, não flui. E, cara, eu já passei por tantas experiências, nesse caso, até lá atrás, na igreja do meu pai, no caso. Cara, é meio doido, você vai vendo como você vai evoluir, né? Na igreja do meu pai, era até engraçado, né? Porque a equipe, que nem eu falei na última entrevista, na primeira entrevista, a equipe era eu, na bateria, a Monique cantando. No comecinho tinha o Bruno, o esposo da minha irmã, no violão. E meu pai cantando e tal. Aí a gente chamava um guitarrista pra somar e tal. Mas geralmente sempre era violão e bateria e tal. E era bem legal. Só que meu pai não ensaiava, cara. Nossa, dava um ódio santo do meu pai, mano. Que chegava lá e ele cantava tudo errado. E assim, música que a gente cantava todo domingo. Eu falava, pai, não é assim, cara. Não é assim. Então assim, já começou lá atrás essa cultura de você querer algo meio certinho, sabe? Nossa, e a Monique ficava doida, porque a gente ensaiava. Quando a gente ia ministrar na igreja, né, a gente ensaiava, eu e a Monique. Eu nunca tive uma bateria completa em casa, assim, pra me tocar. Todas as vezes que eu servia no ministério ali, que eu tava tocando, eu ensaiava na mente. Pra você ter uma noção, eu ensaiava com o dedo, eu me virava. Não tinha bateria, eu me virava. Hoje é até mais fácil, né? Tem até aplicativo que você hoje no coloca a celular. bateria no celular. Sim, né? E, cara, Lógico que não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, mas você consegue ter o uma ritmo, noção. né? Sim. Você falou um negócio, eu lembrei. A turma achava que às vezes eu era louco, porque eu tava dentro do ônibus e eu ficava assim, Exatamente. no braço. Exercitando os dedos. E a gente ensaiava, cara. Aí chegava no dia meu pai não ensaiava. Nossa, que dava um nervoso. Sem contar que, assim, a gente tá falando de... Eu vou chutar, uns 10 anos atrás. Sim. E de 10 anos pra cá, mudou muita coisa, mano. Sim. Muita coisa. Né? Que nem... Antigamente a gente... Acho que até hoje tem, né? A questão do CD, né? Uhum. Hoje tem Spotify, hoje tem o YouTube, né? Hoje
difícil a galera comprar um CD, né? Hoje, cara, você vai no hoje- Spotify, Hoje já tem né, tudo. toda a linha de streaming hoje tem bastante coisa. E meu pai não ensaiava. E além do meu pai não ensaiar, ele mudava a canção. Aí nem ficava doido, porque assim, a gente sabia tocar. Ele não mudava pra uma canção, tipo, Que não conheço. que não conheço. Era sempre Cirilo, tá? Era sempre essa linha. Mas ele mudava. Eu falava, pai, a gente não ensaiou isso. E ele mudava. Não, vamos fazer. Ou ele fazia um ritmo diferente. Um Poderoso Deus mais acelerado. Nossa, né? Ficava doido. Um Vitória no deserto totalmente fora do tempo. Totalmente fora. Eu me encaixo com ele. Eu me encaixo com o seu pai. Mano, meu pai fazia umas loucuras. Então, isso lá atrás, né? Já existia, né? Já existia. É igual você disse, né? É a equipe de louvor se profissionalizando. Se profissionalizando. Porque assim, a gente vê uma estrutura tão grande e dinâmica que sim, coisas para fazer, o pastor já não tem mais o direito como antigamente, né? Sim, exato. Porque o pastor, não que o pastor é dono de tudo, Sim, né? Mas sim. às vezes, o pastor, irmão, toca aquela canção. É. Nossa, Né? quantas vezes? Quantas vezes? Aí o irmão olhava. E teve uma vez, cara, isso que você falou, que. Por isso que, cara, a gente tem que estar sempre preparado. Sempre. Mas mesmo assim eu ainda sou pego de surpresa, porque no final das pregação, a hora que a Do equipe nada. do louvor sobe, eles sobem, mas não falam pra mim o que eles vão tocar. Chega lá, que louvor que eles estão tocando, cara? Não tem letra. Tem que adivinhar o louvor, tipo, É na hora. porque não tem essa preparação. Não tem preparação. Há muitas vezes, só mais uma pessoa sabe o que eu vou pregar. Exato. Os demais não sabem. Então, eles vão baseado o mover aí. Deus está falando sobre água. Então, né? Sim. Vamos. Cara, teve uma vez que nem você falou de mudar, Sim. que a gente passou por uma experiência também, é até um pouco desconfortável, né? Que a gente tava que nem no momento do apelo, tava terminando o culto, não sei se aqui vocês falam apelo, mas o momento final ali. E a gente subiu, e cara, como a gente tinha ensaiado, tinha se programado na semana, o repertório estava definido. Ó, essa vai ser a canção final. Subimos, todo mundo com a canção ali, né? Pronto. Já preparado? Preparado. O pastor foi e falou só para um dos membros. Tipo, pro cara que canta. Eu toco essa música e tal. Às vezes o pastor com certeza estava sentindo algo, Sim, sabe? sim. Isso pode acontecer, para mim não tem problema nenhum. Só que o líder deveria comunicar a banda. Por isso que existe o diretor musical. Entendeu? Porque o diretor musical ele faz essa ponte com a banda. Então, no caso, o pastor viria para mim, no caso, o diretor musical ele tem um microfone que chama talkback. Então, esse microfone ele não sai no PA, ele sai só no ponto da galera. Então, eu falo aqui, todo mundo escuta, beleza. Entendeu? E, tipo assim, de modo meio discreto. Então, a igreja não percebe. Às vezes eu estou falando aqui, a galera não percebe, mas eu estou passando uma direção para a banda. Então, não aconteceu essa comunicação. Falou pro líder de adoração. Graças a Deus, estava todo mundo preparado. Na hora que ele deu a nota, cantou o primeiro verso ali, todo mundo já foi atrás. Só que, assim, mudou completamente. Só que aí depois teve toda aquela reunião, depois do culto. Graças a Deus, todo mundo estava com a cabeça no culto, no mover do Espírito Santo. E a gente teve uma conversa saudável, teve um feedback saudável. Mas, se pega uma pessoa despreparada, como eu já vi caso, do nada o pastor, eu queria chamar o louvor aqui em cima e tal. O cara foi pro tecladista, que sempre é a base ali do louvor, pediu uma música, o cara não sabia tocar. Pode acontecer também. Pode acontecer. Pode acontecer. Só que pro músico é uma coisa desconfortável. Você Sim. fala, cara, não sei tocar. mano. É uma vergonha. É uma né? vergonha. Apesar que hoje tem muitas ferramentas, você abre ali, já tem a Sim. nota, mas mesmo assim É o ritmo... Que nem falam, né? Pega a gente de calça curta, né? Não, isso acontece Cara, muito. Isso acontece. muito. Exatamente. Eu vou falar assim, eu sou raiz, Uhum. né? Tenho cristão Nutella Sim, e tenho sim, raiz. Eu sim. sou raiz, eu gosto das músicas antigas, Eu também. né? Eu gosto das Pioneiro, músicas né? antigas. Então, se você pega, vou dar um exemplo, o Thiago, que se converteu em 2010, ele não tem uma base de música antiga. Sim. Ele não sabe, tanto que o Thiago era um barato. Quando ele se converteu, ele pegava as músicas antigas e falou, olha, que música que eu tirei, e mandava pra mim. Eu falei, meu Deus, ele pegou em 1910 essa música. Resgatou, na verdade, né? Resgatou. Mas por quê? Porque você não
o Sim. ritmo. E isso acontece Uhum. muito. Sim. Cara, e até uma época, né, que quando eu comecei a conhecer toda essa inovação, que nem fone, né, aí tem o clique, que é o metrônomo que... O que é esse clique? Fala O um pouquinho. clique, cara, é um metrônomo. Ele Marca o tempo. fica marcando o tempo para você. Os Então, caras- o clique, ele mantém a banda em sincronia. Então, enquanto Cuidar o ele, ritmo. todo mundo Como tá se fosse no o ritmo. clique, ninguém se perde. Eu não sei onde eu vi também que tem uma pessoa que ela fica no microfone aqui atrás. Ela fica assim no ouvido do pessoal, falando assim, verso, Uhum. A guia, né? daqui a pouco. Início, meio, fim. Exato, exato. Isso aí é a guia. É a guia que compõe as multitracks, né? Então, a guia e o clique te dão um norte por onde a música vai caminhar. Entendeu? Então, a música começa com clique, conta pra você. 1, 2, 3, 4, verso. Então, começa. Eu tô dando risada porque antigamente Não o líder só erguia o dedo assim, ó, Exato. subindo, Volta. volta, Exatamente. desde Coro, o início. sabe? Ou a quem tá... Vamos cantar novamente, desde o início, Só né? igreja. Só igreja. É assim mesmo. Eu cresci Nossa. nesse meio. Então, quando eu comecei a aprender, não foi fácil também. Você fala, cara, como que eu vou mudar agora e tal. Só que depois você vai começando a perceber, você fala, então por isso que nego cantava de fone. Por isso que cantor Cirilo, os David, os caras estavam de fone. Porque eles estavam já usando essa tecnologia. Uma tecnologia que Que dava um complemento. ainda é... Hoje eu acho que é difícil não ter. É difícil eu ver um ministério hoje assim que não tenha. Sim. Né? É fácil de implementar e tudo mais. Mas quando eu fui mostrar pro meu pai, coloca o fone aí. Meu pai não tinha noção. O meu pai coloquei o clique pra ele, nossa, esse negócio fica batendo na minha orelha, que é o clique. Então ele fica marcando na tua orelha, sabe? O músico ele já tá acostumado, eu tô acostumado, né? É difícil você ver um baterista que não toque com clique. Pra você ter uma noção, hoje é muito difícil. Hoje, se você for perguntar para qualquer baterista de igreja, os caras tocam com clique. Se o cara falar, não, pô, não consigo tocar com clique, fala, pô, como que você toca? Tipo, é algo muito, hoje é Se tornou algo natural, né? natural. Que pra Natural. muitos é desconhecido. Eu mesmo Sim, não conhecia. é desconhecido. Ou já tem música e você não fica naquela curiosidade. Sim, Você tá usando, sim. você usa essa... Exato. Porque também você não percebe, porque tá no ponto, né? Então a igreja não tem noção nenhuma. Que tá rolando a guia, que tá rolando o clique, que tá rolando tudo isso por trás, entendeu? E às vezes até o feedback do diretor musical. Né? Às vezes a música tá caminhando, tá lá no refrão lá em cima. Cara, o diretor musical vem e fala, só a igreja. Então a música vai diminuindo. Porque o diretor musical ele tem que estar sensível, o cara tem que estar ligado no que está acontecendo. Né? Então, tô vendo que a igreja tá buscando, tá? Se baixar os instrumentos, ficar só nas vozes, eu acho que aí o céu desce. Então o diretor musical tem que ficar meio que de olho e falar, cara, só a igreja. Então é um cara que já está meio ligado no que está acontecendo. Então ele dá essa ponte. Porque às vezes, cara, quantas vezes também já vi nas igrejas, tipo, você fala, nossa, cara, agora vai vir um instrumental, tipo uma base, e a galera vai buscar e nego falando. Nego meio que recitando a Bíblia, sabe? Tipo, no meio de uma adoração. Fala, cara, agora não era. Ou o cara fala um solo que desnecessário. Então é muita coisa, sabe, que acontece. Então por isso que, colocar de 10 anos pra cá, muita coisa mudou. Principalmente com a internet, com a chegada da internet. Sim. Hoje, revolucionou, cara. Revolucionou. Ela, acho que abriu portas, assim, conectou coisas e pessoas que a gente não imaginava que aconteceria, sabe? Então, o Ministério de Louvor, né? Hoje, eu acho que os ministérios de louvores, eu acho que ele deu um salto, tipo, muito grande. Muito grande. E se a gente não se atualizar com o que está acontecendo, não é, tipo, seguir, né? O que todo mundo faz. Talvez coisa que deu certo lá não vai dar aqui, coisa que deu certo aqui não vai dar lá. Mas se a gente não se atualizar, pelo menos ficar atualizado o que está acontecendo, as músicas que tá lançando, como que tá e tudo mais, eu acho que a gente fica muito desatualizado, Sim. sabe? Por exemplo, se as pessoas estiverem presas ainda lá em 2000, 2001, 99 e tal, 90, se elas pegarem e escutarem uma música que tocam hoje, ou os conteúdos, os recursos que tem hoje, elas se assustam. Entendeu? Sim, Então, as sim. coisas mudaram muito, sabe? E eu vejo que isso que mudou pro bem. Tipo, veio pra somar mesmo. Pra tipo, agregar muita coisa. É que nem o lance da Multitracks, que a gente tava falando. Cara, isso veio pra
para somar na performance ao vivo. Tá, ali. vamos lá. Eu sou leigo de tudo. Tá. Não, vou ser bem sincero. Esse multi-tracks, como Isso. fala? Aí, track É um seria quê? pistas, É um né? aparelho? O que é ele? Cara, que é? multi é porque são vários. Sim. E tracks em inglês é pistas, então seria Você tá vendo que eu multipistas. sou zerado, Sim, né? sim. Não, sei. mas vamos lá, vamos lá. Então, imagina, vamos dar um exemplo. Hoje a gente não tem um baixista. Eu colocaria, vamos supor, eu recebo aí o setlist do culto, eu sei as músicas que vão cantar, eu pego um track do baixo Já e coloco no culto junto Sim, com o louvor. exato. É como se tivesse Ele um baixista complementa tocando. um instrumento que não tem, no caso. Então, mas para você, por exemplo, poder usar o multitrack sincronizado, porque a música ela tem começo, meio e fim, né? E antigamente era tudo espontâneo a maioria, né? Sim. Você fazia um medley e emendava uma música na outra e tal. Sim. Só que com a chegada da multitracks, não que robotizou a coisa, porque eu vejo muitas igrejas, tipo igrejas gigantescas que utilizam multitracks e a presença de Deus flui, entendeu? Então, a multitracks ela veio para somar na equipe, né? Sim. No caso, olhando para trás, se fosse hoje a equipe eu, a Monique e meu pai, eu não precisaria ter no palco um guitarrista e um baixista, entendeu? Interessante. E um tecladista. Sim. Então eu, Monique e meu pai podia rodar o Brasil inteiro, por exemplo, com as multitracks, que daí ela supriria toda a nossa necessidade. Assim, ela tem milhares de músicas com os artistas mais conhecidos e tal. Mas a multitrack ela veio para somar nesse sentido. E por isso que precisa ter uma ordem com a Uhum. equipe por causa das notas, por causa Com do certeza, por do conta ritmo. desse detalhe. Sim. Por isso que precisa do clique do metrônomo, porque ele vai sincronizar. E isso é tudo aplicativos, é tudo o Aplicativo, sistema, hoje é tudo aplicativo, sistema. hoje é aplicativo. E aí ele mesmo faz esse papel dentro do... Isso. Aí ele é LR, né? Então ele separa. Né? Às vezes o L vai pro fone e o R vai para a igreja. Então o que for L é clique e guia, por exemplo. Então é o clique que é o tempo e a guia que está guiando a equipe. Então Sim. isso só a galera do louvor escuta. Não sai para a igreja e aqui para frente tá os instrumentos. Então ela deixa a galera. É interessante porque vamos supor, se o Ministério do Louvor, vamos supor que ele tem um período, 20 minutos, por exemplo, que eram os padrões que eu via. Eu conseguia montar multitracks em 20 minutos. O período de louvor cabia dentro de 20 minutos. Entendi. Então ficava algo bem, não ficava robotizado, ficava algo, porque também isso vai dar performance da pessoa que também está cantando, da pessoa que está tocando, né? Porque sem a multitrack tem que acontecer também, né? Isso aí tem que ser como se diz, é uma preparação, Uma né? preparação. Porque, querendo ou não, às vezes o ministro de louvor não tem mais essa liberdade Exato. de emendar uma música na outra, Sim, pegar né, a mesma nota que acaba, começar outra e já emendar, fazer. Sim. Não dá mais. Por isso que é interessante. Se não for treinado, né? Sim, Se por isso que é interessante. Assim, eu gosto das duas formas, né? A forma orgânica, que seria sem qualquer tipo de instrumento virtual. Uns chamam de multitracks, outros chamam de IVS, que seria Virtual Studio. Mas né, a multitracks ela caminha para esse lado, para algo mais, né? Força a galera a estudar, substituir instrumento. Ela busca a excelência, porque excelência. você sem a multitrack, você é sujeito ao erro. Exato. Você é sujeito ao erro. É isso aí. E a forma orgânica que a gente fala é a forma dos instrumentos normais, né? Então a multitracks, na verdade, a galera do louvor, a equipe do louvor, ela precisa chegar num nível que com a multitracks ou sem, ela entregue a mesma qualidade. Você entendeu? Porque, cara, e se dá pau na multitracks? Sim. Der pau no aplicativo? Sim. Não vai acontecer louvor? Não, vai acontecer. E se o pastor dá Muda. louco e pede uma música que, poxa, não tem agora, Não tem na vai multitracks. ter que ser. Exato, é isso daí. Então a galera tem que se preparar. Então, pode ser que com a chegada da multitracks nas igrejas, a galera se acomode, né? Ah, não precisa estudar. Se eu não tocar bem, o cara solta lá, vamos supor, um guitarrista. Se o cara não ensaiar, o diretor musical solta a guitarra da minha parte lá.
Então, por um lado, a galera fica meio que incomodada, por outro, força o cara a tocar. Porque se você pega um diretor musical, no caso eu, sou uma pessoa que sou muito exigente, não exigente no modo ruim, mas Excelência. eu exijo que a pessoa se esforce, sabe? Sim. Se eu vejo que no ensaio, por isso que no ensaio você pega se a galera ensaiou ou não em casa. Né? Então, chegava no ensaio, vamos supor, a introdução com a guitarra. Chegava lá, o cara não fez o que a música pedia, não o que o Kelvin ou o que o cara queria dar na telha, é o que a música pede. Se o cara não fazia, a gente não prosseguia para a próxima música enquanto o cara não pegava. Ah, não peguei. Então, Vamos repetir uma que a gente tem. exatamente. Ou o líder, aí entra o líder do louvor. O cara fala, então vem aqui, hoje você não vai participar. Ah, é uma correção meio dura? É uma correção meio dura. Só que, cara, é uma cultura que a gente precisa quebrar. Isso é do brasileiro. O brasileiro, ele é conformado com pouco, sabe? Tipo, assim tá bom. Não, mano, a gente precisa mudar isso aí. Por que os americanos são alto nível, os europeus? Porque os caras buscam excelência diária, mano. Os caras... É tudo padrão. Padrão de hambúrguer, você pode ver. É padrão de donuts, é padrão pra tudo. Você vê as igrejas dos caras, você fica louco. Mas por quê? É padrão. E aqui o brasileiro mesmo, ele não tem um certo padrão. Ah, vamos fazer desse jeitinho, desse jeito dá, tá bom, então tá ótimo. Não, vamos melhorar, cara, vamos evoluir, sabe? Então eu me deparava muito com isso, muito com isso. Ah, cara, se não ensaiou, tá bom, na próxima você ensaia. Não, tem que fazer o cara se esforçar, né? E esse era o meu papel, é o meu papel. Então, peraí, você tá com dificuldade? Ah, eu só sei tocar bateria, né? Tenho uma noção ou outra de teclado, coisas virtuais, mas meu instrumento predominante é a bateria. Mas se eu vejo que um tecladista, um guitarrista está tendo dificuldade, eu consigo conectar ele com uma pessoa que manja de guitarra. Então eu falo, peraí, você está com dificuldade, vamos supor, no timbre? Vem aqui. Ô, pastor, vamos supor que o pastor toque. Você não pode tirar essa semana aqui para passar um pouco como que faz para timbrar uma guitarra tal com o fulano? Oh, posso, beleza. Ô, fulano, o pastor vai sentar com você essa semana, aí você aprende um pouco de timbre com ele. Beleza, o baixista, o cara não tá sabendo tocar o Thiago. Tem como você sentar um pouquinho com o fulano para ensinar ele aí como que faz o contrabaixo nessa música e tal. Então é conectar pessoas, sabe? É quebrar, sabe, esse vício que existe nos ministérios de louvor. Que a galera entrega qualquer coisa, segue o barco e, cara, ficou excelente o louvor. A gente tem que quebrar essas coisas, sabe? Porque eu fico imaginando, às vezes a gente pensa que nem oração. A gente ora de qualquer jeito, acha que subiu, passou do teto, mas às vezes não passou. Entendeu? Então o Ministério do Louvor, eu acho que ele é muito sério, desde o começo ao fim, assim. Às vezes a gente pensa que o período de louvor começa no culto e acabou. Mas começa a ter uma preparação muito antes. Muito antes. De várias formas, né? Tanto na tua busca com Deus e tanto na tua busca no instrumento, né? A galera precisa entender que é que nem uma asa de avião, né? Eu e o Monique fala bastante sobre isso. O André Aquino, ele comenta que nem uma asa de um avião, né? Um avião, ele tem as duas asas e tal. E o que mantém um avião equilibrado é as duas no mesmo nível. Então, se a gente pegar uma pessoa muito espiritual, que não é ruim, não estou criticando isso, que a pessoa seja uma pessoa, ela precisa ser espiritual, sem técnica, sem musicalização, sem ter noção, ali em cima ela não vai conseguir soar nada. Pode ter até recurso, mas uma ótima guitarra de uns 20 mil reais, um som de 100 mil reais, sem uma pessoa qualificada, Ela não consegue levar a igreja no Consegue. mesmo ritmo. Às vezes ela tá lá nas nuvens e a igreja... tá olhando para ele, É. sabe? Então, e se a galera for muito instrumental, muito músico, muito profissional, muito técnico, sem o espiritual, cara, a força do nosso braço não leva a nada. Você entende? Então, Sim. tem que ser equilibrado. Não posso ser muito músico, não posso ser muito profissional, muito técnico, mas não posso ser muito espiritual. Eu tenho que manter os dois, sabe? Então é basicamente isso, assim, que, sabe, que a gente trabalha, assim, tipo, é fazer a galera, de um modo, entender que existe toda uma preparação, né? O cara precisa se preparar na casa dele, precisa pagar um preço, né? Eu ouvi uma vez que, numa igreja também, que o cara queria que o pastor, que a igreja, né, ofertasse no instrumento dele, né? Por exemplo, eu sou baterista.
Cara, é um absurdo pra você investir na minha vida se fosse pra investir. Imagina, prato. Cara, um jogo de prato que a gente utiliza aí é 5 mil reais. É doido, entendeu? Caixa, você vai pagar 2 mil reais numa caixa. E fora os equipamentos e tal. Então imagina eu esperar de um pastor da igreja ofertar na minha vida. Isso é responsabilidade do músico. Só que eu já ouvi de músicos da igreja, que se intitulava músico, que esperava, sabe? Então, é muita coisa que a galera precisa aprender, né? Tipo, eu preciso zelar meu instrumento, eu preciso correr atrás, eu preciso me esforçar, sabe? Então, eu acho que é muita coisa que abrange, assim, sabe? O Ministério do Louvor. Não, é interessante, é coisas que pra mim eu disse, né? Você tá falando coisa aí, eu tô falando, meu pai, e agora? Né? Porque é fora do contexto, de uma Sim. realidade de. É igual você falou, é a gente crescendo. É a mesma coisa aqui, ó. Nunca ia imaginar as redes sociais Sim. e é algo que veio para ficar dentro da igreja. Exato. Então, assim, quando falamos de uma qualidade, de você crescer. E outra, né? Querendo ou não, você atrai pessoas, você Atrai. tendo, né, um louvor, ó, né? Exato. Você Exato. acaba, as pessoas, ó, que bênção, né? Exatamente. Muitas pessoas chegam na igreja através do louvor, né? Sim. E muitas pessoas saem através do louvor também. Sim. Então, às vezes, a gente espanta a presença de Deus, às vezes a gente atrai a presença de Deus, né? Então, eu acredito muito na seriedade que existe assim, no louvor, né? Então, por isso que o louvor, ele é sempre o primeiro período do culto, né? Porque ele dá a entrada e ele dá a entrada da palavra também, né? Agora, imagina a gente pegar canções, vamos supor, que nem eu estava falando. A gente vai falar sobre graça, o pastor vai falar sobre graça, Deus tocou muito forte no coração do pastor, e eu estou ministrando canções que falam, tipo, do Espírito Santo. Ou fala sobre a lei, né? Sobre a lei do Antigo Vai falar- Testamento. vai- Cara, a galera... Não que ela não busque a presença de Deus, Sim. não é nada disso, sabe? Acho que vocês estão me entendendo, sim, né? Sim, sim. Mas Mas fala lá, trabalha. muralha de Jericó, Jericó. É, cara, você Liga a fica meio... palavra. Você fala, cara, beleza, você Não, vai até as buscar. muralhas de Jericó falando de outras coisas, né? Tipo, fora do contexto geral, sabe? Então, tem que ter essa sincronia, sabe? Sim. É interessante porque, cara, dá pra trabalhar isso daí e evoluir muito, sabe? E é muito bacana, mano. Muito bacana. Eu acho assim, eu vejo aqui pela parte minha, que é a minha área aqui. Uhum. Eu me cobro a 1000%. Às vezes ele fica puxando minha orelha porque Tá se cobrando pra ele muito. tá bom, pra mim já não tá. Uhum. Porque eu falo assim, qualquer barulhinho de um alfinete caindo no chão, o pessoal já não presta mais atenção na palavra. Sim. E eu vivo puxando o pessoal. A gente tem que estudar, que nem eu falo, quem fica sempre no Rolyrics, Uhum. busca no YouTube, se aprofunda na ferramenta, não Sim. espera eu ensinar. A pessoa que está na mesa, pega o modelo da mesa, corre atrás de coisa para Sim. aprender. Porque um erro que a gente faz aqui atrás Faz toda a diferença. atrapalha o culto. Atrapalha. E eu falo assim, na questão que eu falei da música de surpresa. O pessoal olha para trás quando não projeta a letra. Porque foi o cara que esqueceu de projetar, entendeu? É, Tipo assim, dá a entender, né? Não, e eles olham tipo assim, Cadê a cadê a letra? letra? Cadê a Exatamente. letra? Não, é por isso que eu falo. Eu falo pro Thiago que é o seguinte, a minha preocupação hoje é que às vezes a pessoa tá ali para ajudar, mas não é o ministério dela. Exatamente. Então, assim, como não é o ministério dela, você não tem pessoas focadas. Exato. Então eu tô ali, ó, pastor, tô aqui, Uhum. entendeu? Tô tapando um buraco. Sim. Mas não há uma dedicação, porque não é o ministério. Exato. Então, Exato. eu falo pro Thiago isso, às vezes a gente tem que trabalhar o que a gente tem, Sim, né? com certeza. Até formar, até Deus enviar pessoas que realmente falam, não, esse é meu dom, Sim. né? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Então, assim, é difícil. E principalmente quando a gente investe muitas pessoas, há momentos que a pessoa é uma montanha russa, porque não tem esse chamado. Exatamente. Então, um domingo ela tá, outro domingo ela não tá. Ou ela, hoje eu posso ficar ali. Então, assim, a gente fica em ciclos por causa disso. Sim, não consegue progredir, na verdade. E como que eu faço? Vamos lá, falando da parte... Lógico que todo esse investimento, essa Sim. mudança tem um custo, né? Sim. Não é algo assim, é uma preparação, Sim. né? E como que eu trabalho isso? Porque assim,
Lógico que você, né, vai falar o básico do básico, Sim. porque às vezes tem pastores que tá assistindo e quer, né, te Qual, levar lá qual para. seria o passo inicial? Sim, Sim. sim. Tipo, vamos supor, a curto, médio e longo prazo, em questão Sim. de De o investimento. menor investimento, ou se já tem que iniciar num valor alto. Sim. Cara, vamos começar, por exemplo, de zero custo. Ah, falando um português bem claro, eu acho que tudo começa com a liderança. Tá, vamos lá. Por que com a liderança? Primeiro que o líder do louvor, o líder da equipe do louvor, ele precisa ser músico. Né? O líder do louvor Uhum. já está falando do que ele vai cuidar. Ele precisa entender. Ele precisa entender. Precisa saber o que é dó, um ré. Ele precisa ser músico. Precisa se virar. Mesma coisa que a gente pegar um médico e colocar no Ministério do Louvor ou um músico e colocar na Que medicina. muitas vezes não é assim. Às vezes é uma pessoa ali que o pastor tem confiança. Exato. Tá há muitos anos com o pastor e coloca o cara. Não é errado, sabe? Não é errado. Às vezes o cara não despertou ainda o chamado dele, talvez seja ali o chamado dele, mas ele ainda precisa. Tem pessoas que têm um processo diferente do outro. Sim. Mas vamos supor que já tenha uma pessoa e você vê e fala, cara, o cara tá me ajudando, mas o cara precisa ser músico. Não é um músico profissional, não é nada disso. Mas o cara precisa gostar de música. O cara precisa ter uma afinidade com a música, sabe? Não é nada profissional, né? Porque às vezes a galera assim fala, precisa ser músico, vou estudar, vou pagar a faculdade. Não é nada disso. Precisa saber o que está fazendo. Precisa saber o que tá fazendo. O cara tem que ser músico. Sim. Tem que ter uma paixão pelo instrumento que toca. Se é só vocal, o cara tem que... Você percebe, porque o cara ele paga um preço, o cara paga um estudo, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Então, vamos falar assim de modo o líder precisa ser músico. Porque se o líder não for músico, não tem o que ele passar. Não tem como eu entregar uma coisa para você que eu não tenho, Sim. sabe? Então, o líder precisa ser músico. O líder sendo músico, vamos supor que existe uma banda, na igreja tem a banda que é completa, que é um violão, ou uma guitarra, um baixo, um teclado e um baterista e tal. Cara, o líder, ele precisa sempre estar, que nem eu falei, atualizado. Precisa sempre estar no meio do que está acontecendo, precisa trazer novidade. Ouvindo outras igrejas. Ouvindo outras igrejas. O que está tocando no momento. Trazendo novidades, né? E, então o líder precisa estar sempre nesse meio aí. Se conectando com novos músicos, fazendo conexão com outras igrejas. Então o líder precisa estar nessa pegada. Cara, o líder trazendo conteúdo para a equipe já vai sentir uma coisa diferente. Isso tô falando sem recurso nenhum, sem custo nenhum. E tudo começa com a organização também. Então, cara, tendo um líder de louvor, o cara sabe de música, entende de ministério de louvor. Vamos nem falar de ser músico. O cara precisa entender de ministério de louvor. O cara tendo uma organização, né, fazendo reuniões sobre repertório, que isso você faz hoje no Google Meet, você faz no Zoom, no WhatsApp hoje. Não você precisa nem consegue. estar reunido. Você nem está reunido. Tanto que a nossa reunião que a gente fazia de repertório era online. Todas. Nunca foi uma reunião presencial, sempre online. Isso te possibilita estar na tua casa e tal. E essa reunião de repertório, vamos supor, todo mundo traz lá, vamos supor, eu trago o meu gosto, as músicas que eu mais gosto, você traz a sua, o pastor traz a dele. Isso, e aí vai E peneirando. aí vocês entram no consenso qual vai entrar no set list. Exato. Vamos dar exemplo, igual numa banda secular. Ela tem um set list que eles ensaiam, não significa que todo show eles tocam aquelas. Exato, isso daí. Mas eles trabalham aquele set list Por mês. Vamos supor, eles fecham por mês inteiro. Isso. E aí, de acordo com a demanda do culto, tais músicas entram, outras não. Isso vai, tipo assim, você pode... Tem igrejas que trabalham de semestre. Preparam um repertório de semestre. Mas isso se tiver também toda a palavra programada. Sim. Tipo, tudo. Mas no caso, por semana. Pode trabalhar por semana. Né? A gente ensaia aos sábados, por exemplo. Geralmente os ensaios de louvor são os sábados. Segunda-feira o líder se reúne com a equipe online, tudo mais. Se reúne. Galera, vamos debater sobre o repertório. Não precisa ser com todo mundo. Né? Não precisa ser com todos da equipe. Acho que pelo menos os músicos que tocam tem que por tá, exemplo, né? hoje, cara, vamos supor, é o líder do louvor e tem a mulher que canta, vamos supor, que é a voz que puxa ali, que é a pessoa que, né, e os outros são back. Cara, o líder se reúne com essa
pessoa, com essa pessoa que lidera ali a adoração no momento. E por isso que existe o papel do diretor musical. O diretor musical ele já traz tudo meio que pronto para a reunião. Então, no caso, o diretor musical, ele pega as opiniões da banda, da galera, e se reúne com o líder e com o líder do culto, né, de adoração. E juntos ali eles debatem. Então, ali eles formam um repertório. Porque o papel do diretor musical é tirar um pouco do fardo do líder de louvor. Cara, eu acho muito difícil. É a mesma coisa do pastor. Vamos supor. Pastor, você não consegue fazer tudo. Sim. Olhar as crianças, depois olhar o departamento de louvor. Não. Não dá. Não dá, cara. Por isso que existem líderes de ministério. O líder do louvor seria o pastor da equipe do louvor. Pastor de louvor. Ele vai cuidar Da vida espiritual da galera, sim, de algo mais detalhe. se o cara está estudando ou não. Exato. Qual que é a dificuldade de cada um. Exatamente. Então, falando sem custo nenhum, cara, é trabalhar com... É uma preparação. Uma preparação. Nós não temos diretor musical e tal. Beleza, vamos trabalhar com o líder. Vamos preparar o líder. Então, o líder vem, faz essa reunião com a galera. Vamos começar a inserir os músicos na reunião. Não tem problema, pode inserir os músicos. Tanto que o baterista não pode definir o repertório, porque eu vou querer tocar o que eu quero. Nem o guitarrista, sempre as pessoas cabeças ali da equipe. Então elas fazem reunião de repertório. Então sem custo você já começa a organizar a casa. Depois você faz no YouTube uma playlist com as versões que vão ser cantadas. Não é a versão que o pastor viu, nem a versão que o Thiago viu. É a versão que a gente vai cantar. Teve vezes que a gente fazia reunião, montava. Eu sempre montava, como eu era o diretor, então eu montava sempre as versões, tal, porque como eu estava sempre ligado no que estava lançando. Essa versão fica legal, tal. E nunca ficava pegando várias versões, porque hoje no YouTube você joga uma música, vem 500 versões. Sim. Então eu sempre trazia uma versão fácil de letra e tudo mais. E eu jogava. Cara, chegava no ensaio, o nego estudava outra versão. Aí bagunçava tudo. É que geralmente o músico ele vai naquela que é mais fácil para ele tocar. Mais fácil para ele tocar, exatamente. E aí eu falava, cara, mas não foi essa versão que a gente passou. Não, mas, cara, eu confundi. Mas assim, o cara não estudou. Vamos falar a verdade, o cara não estudou. Então, a gente começou a cercar isso daí. Eliminar isso daí. Então, eu começava a mandar as versões. Cara, essa versão. Tiver dificuldade, me chama no privado e acabou. Então, vocês conseguem também montar uma playlist no YouTube e disponibiliza pra galera no grupo do WhatsApp. Cara, a pessoa vai tomar um banho, a pessoa vai pro trabalho, a pessoa tá fazendo a janta, coloca os louvores e vai escutando. Sim. Por exemplo, como que uma criança aprende a falar papai e mamãe? Ouvindo. Uhum. Acho que a maioria das coisas que a gente aprende é ouvindo. Um novo idioma é ouvindo. Sim. Então a música é a mesma coisa. Ouvindo. Então, a galera tá fazendo ali a janta, tá trocando filho. Cara, coloca música e vai ensaiando. Você já vai ensaiando na semana. Então chega no sábado, que é o ensaio, o cara já tá com aquilo na cabeça. Vem aqui preparado. Cara, eu acho um absurdo, assim, eu fico pensando assim, um ensaio que demore 2 horas. Um ensaio que demore, 1 hora no máximo. Porque ensaio não é pra você pegar a música, é pra você chegar pronto, ligou o instrumento, passou... Só pra você... O ensaio é só pra você pegar o sincronismo. Exato. Com os outros músicos. É conectar. O Thiago ensaiou na casa dele, o pastor ensaiou na casa dele, eu ensaiou na minha casa. Então vamos ligar. Porque às vezes eu em casa eu ensaiei num tempo, exato, você pegou num outro, uhum, aí a gente vai equalizar. Exato. Aí aqui ajusta, aí vamos supor, mas o período do louvor é 20 minutos. Por que o ensaio demora 1 hora, 2 horas? Porque alguém não tirou a música, tá aprendendo na hora. Porque às vezes no ensaio aqui, o que acontece? Eu vou regular a mesa pro culto, eles vão se equilibrar na velocidade, exato, porque às vezes um tá mais rápido que o outro, o baterista não tá indo muito rápido, eles vão se acertar o tempo. No ensaio, eu regulo a mesa e já era. Sabe, então, cara, ferramentas 0800 falando. Google Drive. Eu utilizo muito o Google Drive. Sim. Google Drive, lá você tem Google Docs. O Google Docs seria o Word, né? Que lá você consegue digitar várias coisas. O Google Sheets, que seria o planilha do Excel.
e você consegue criar pastas. Então, cara, de graça, assim, falando algo muito simples, assim, que dá para começar a fazer algo bem bacana, assim. Cara, começa a criar as letras e começa a jogar no Google Docs, começa a criar pastas e começa a criar um repertório, montar um repertório e tal. Depois eu posso até mostrar para vocês, depois, com o tempo, o exemplo de repertório que eu tenho, que quando eu vou nas igrejas dar algum treinamento, eu mostro para eles. Né? Então, eu tenho um repertório tipo da igreja. Essas músicas a gente canta e tal. Então, tem um repertório para Páscoa, eu tenho um repertório para o culto do pastor, para o culto do homem, culto da mulher, culto do Dia das Mães e tal. Já fica tudo pronto. Já fica tudo pronto. Né? Então, cara, são ferramentas tipo de graça que você tem na sua mão, e o Google Agenda, por exemplo. Mas, Né, então, hoje, agora entendendo um pouco mais, é uma mudança de estrutura, exato. porque praticamente a gente tem muita coisa aí online, aplicativo. Você vai 0800. gastar com fone, vai gastar com ponto, Equipamento, equipamento. E às vezes, mas a gente não tem condições de equipamento. Cara, eu acho que muito depende mais dos músicos do que da própria igreja. Né? A gente está servindo a igreja. Eu estou servindo a igreja. Só que, cara, como que eu vou servir a igreja se eu não tenho nada? Não tem como. Eu preciso me esforçar, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu quero que a igreja tenha um ponto, todo mundo escute legal, tenha VS, que é multitracks e tal, mas eu não estou fazendo nada para acontecer. Não é só o pastor não tem essa obrigação de, sabe? Então, cara, coisas de graça, assim, um exemplo que a gente está falando, o Google Drive. Cara, ali você consegue padronizar cifras, que é algo também que a galera é muito presa hoje em cifras, né? Eu acho também assim que é algo que nós precisamos mudar a cultura da galera, que é presa em cifra, tirou a cifra, não toca, mudou a cor da grama do vizinho, já era. Cifra, a galera é muito presa em cifra. Eu falo porque eu já vivi muito isso. Cara, você mudou o tom ali da música, já era. Fala assim por mim, né? A maior parte das pessoas que tocam na igreja não tem estudo musical. Não tem. Então, a pessoa não sabe tocar sem olhar porque não sabe. Não tem. E às vezes também não é nem porque tem um estudo, às vezes é porque não tem um certo suporte. Sim. Tipo assim, por exemplo, como um cego vai guiar outro, sabe? O que eu fiz aqui, mas eu não consigo fazer hoje por causa da distância. Uhum. Na própria projeção da letra, eu já fiz um teste da cifra tá em cima. Ótimo isso aí. Cara, que aí a pessoa vê a cifra aqui pelo retorno. Vocês têm uma TV de stage aqui, né? Stage display, né? Que a gente fala. Cara, fugindo um pouco do assunto de graça para recursos, dentro da plataforma Multitracks, que é o site e tal, você tem o Prop Setter. O Prop Setter é a letra, que é o Lyrics hoje, né? Uhum. O Prop Setter, ele sincroniza a música com a letra. Então não precisa ficar ninguém mudando. Enquanto a música anda, a letra vai mudando conforme a música. E tem também as luzes, né? Que é os lighting. Então, no caso, a música está lá em cima. A luz está apagada. Não, com a Multitracks você consegue sincronizar. Você já faz tudo. Faz tudo. E aí, tendo ensaio, a letra igual já vai... já vai rodando. É automático, como se fosse um vídeo lá passando, Exato. Já vai a letra automática, os músicos já vão saber onde vai voltar, não tem, porque esse era o problema, né? Sim, se às vezes, onde vai? Vamos pegar o passado, né? Vamos fazer bonito, vamos colocar um telão que tem um vídeo no fundo e a letra. Só que a letra lá volta desde o início e a equipe não tava. Então, mas se você tendo toda essa tecnologia, isso facilita muito. Facilita demais. E, né, agora falar, mas a gente não tem como chegar. Porque querendo ou não, né, vamos ser realistas. É caro o investimento hoje, né, mano? Tudo que envolva som. É caro. É caro, mano. Vou colocar quanto que já gastou aqui no básico aqui que não colocou. É caro. Não tem como a gente falar que não é, sabe? Sim. É simples. Não, é caro. Só os pontos aqui, né, gastou acho que R$500. E é caro. Sim. É caro. E olha que era do mais simples, né? Sim, não caro. Era nada... Não adianta a gente, né, falar, não, é de boa. Não, é caro. Sim. É caro. E voltando a falar lá um pouco de passo, né? Hoje, vamos dizer se... a gente vai mudar uma igreja vai mudar todo o parâmetro da equipe de louvor. Aí, nesse caso, né, te contrata, faz uma imersão, como que é o processo? Cara, eu estava explicando até para o Thiago, né? Deus colocou um projeto no meu coração que veio sobre... Eu cheguei nesse tema de imersão equipe de louvor.
E lá eu trouxe vários temas que a gente dá para tratar. Que é, por exemplo, o que é o diretor musical, o que ele faz, o que é multitrack e tudo mais. E nessa imersão, Deus colocou no meu coração algo muito forte de equipar realmente, fazer a galera imergir, né? Por isso que eu cheguei nesse nome. Eu ainda não cheguei na galera, né? Um tanto de pessoas possível para mim poder dar o primeiro passo. Tenho todo o material já montado, mas ainda eu quero montar uma turma para mim poder fazer. Vai ser de graça, ainda de primeiro momento, porque eu quero fazer que as pessoas entendam. Quero fazer com que as pessoas vejam que não é simples. As pessoas têm que imergir mesmo, entendeu? E nesse caso, se a gente fechar uma turma, um exemplo, fechamos uma turma aqui agora. Eu venho, trago meu material, a gente bate um papo, eu explico parte por Passo parte, por passo. passo por passo. Ah, a gente quer inserir multitracks. Beleza. Aí começa a passar por recurso. O que vocês têm? Ah, eu tenho essa mesa dá para inserir? Aí eu chamo uma galera, uma equipe, que como eu não sou focado em som, eu chamo quem entende. Que nem eu falei para vocês, eu não manjo de guitarra, não manjo de nada, eu chamo quem entende. Então eu monto uma equipe, cara, os caras querem inserir multitracks. Vem comigo, vamos ver a estrutura de som, o que dá para fazer. Esse cara vem, na hora que essa galera, que é o suporte meu, vem e me auxilia, aí eu insiro multitracks. Entendeu? Então eu sempre faço com um suporte junto comigo. Porque sozinho a gente também não chega a lugar nenhum, né? Então eu preciso também de uma equipe. Então essa é a ideia da imersão. É fazer com que a equipe de louvor evolua mesmo, sabe? É que nem eu falei, com multitracks ou sem multitracks, que a igreja... É mudando a mesmo. visão. É mudando a visão. E é partindo de um ponto de estagnação para progresso, para algo de profissionalização. Não Sim. é você ser um músico profissional. Há uma certa diferença, né? Porque dentro do ministério de louvor existem pessoas que querem viver de música, tem pessoas que estão no chamado certo, mas tem pessoas que não estão e nem quer. Tem pessoa que é confortável ela tá só de domingo, mas tem pessoas que por ela tocava todo dia. Sim, é por isso que eu disse, entendeu? né, que a maioria tá ali para não tem ninguém para Exatamente. tirar foto. Exatamente. Não tem ninguém para ficar ali trocando as músicas. Sim. E não, a gente tá com outra mentalidade. Exatamente. Peraí, esse aqui é o seu ministério. Exatamente. É a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar assim, irmãos, quem vai pregar domingo, né? Exato. Ou as pessoas falam, né? Aí um prega, vai pegar Então, vem de um você jeito, pregar aqui, vem aqui, sabe? Sim. A gente precisa achar pessoas que se encontram. Exato. Que eu, se eu depender de mim, eu moro aqui dentro. Exatamente, era que nem eu. E, cara, uma coisa que eu aprendi com o pastor Eibe, não sei se você conhece o Sim, pastor Eibe. sim. O pastor Eibe, quando ele começou a igreja lá em São Paulo, ele falou pra nós assim que ele fez uma oração, né? Porque ele começou a igreja num buffet. A igreja. Hoje é uma igreja excepcional lá em São Paulo, no Tatuapé. O cara começava a fazer cultos em buffet. Um buffet pequeno, sabe? Um espaço pequeno. Sim. Então, o cara montava a igreja domingo e desmontava domingo, porque na segunda até sábado. Era salão evento. de festa, evento. Então, essa era a Paz São Paulo, no caso. Então, o pastor Eibe começou a fazer orações específicas. Ele falou, vai chegar gente específica para cada área que eu preciso aqui. Cara, é impressionante. Se você vê as pessoas que trabalham, elas não servem, elas trabalham. São profissionais. São profissionais. Mas chegou, eu creio Sim. muito nisso, sabe? Que se a gente orar, se a gente, né, no reino espiritual, tudo que a gente pedir e colocar em oração, acho que dependendo, Deus atende, sabe? O pastor Eibe orou, cara, impressionante. Veio galera específica para cada área. Você vê que tem pessoas que cuidam da parte do voluntariado, que é as pessoas que ficam na porta, pessoas que... Sim, Sabe? Lembra aquele vídeo que eu compartilhei com o senhor lá da... Que o cara falou lá, vejam a igreja referência no Brasil. É a Paz Church lá de São Paulo. É isso aí, é esse cara aí. Aí eles mostraram. E você viu tudo. a estrutura da igreja? Sim, vixe. Absurdo. Mas você é não- isso, você falou a chave. Muitas igrejas não acontece porque até então o pastor ou uma equipe estão com os olhos tapados para essa realidade. Exatamente. Então a gente não pede, Uhum. a gente não é específico. Deixa de receber muita coisa. Né? Oh, Deus, eu quero músicos.
Deus, eu quero produtores musicais, eu Sim. quero pessoas relacionadas à mídia, eu quero um fotógrafo, eu quero, né, sabe, a gente não tem a nossa oração Deus, multiplica a igreja. Exato. E Manda aí, vidas, manda vidas. manda vidas. Mas não há uma oração específica. Exato. Deus, eu quero que isso aconteça. Exato. Eu quero crescer nas redes sociais, eu quero trabalhar nas redes sociais. Exato. Né, a gente percebe agora, o nosso foco, assim, não é foco, mas é o que a gente tenta dar o nosso melhor, é nas redes sociais. E nós estamos vendo o crescimento de mês a mês. Sim. Então, é isso que falta. Exato. E eu creio muito, cara, né, a gente colocando isso diante de Deus, ele faz, mano. Amém. Ele faz porque fez na minha vida. Eu falo porque eu sou prova disso. Quando eu estava lá na igreja do meu pai, que eu olhava a bateria montada e eu não exercia o meu ministério, eu falava, não aceito. Não entendo por que Deus me deu um chamado, me deu um dom para eu ficar aqui sentado na cadeira. Ele deu para mim exercer. Sim. E Deus, então se aqui eu não estou conseguindo exercer, me leva para um lugar para mim exercer. Sim. E Deus me levou, sabe? E me levou não só para o lugar que eu ia exercer. Olha para onde Deus me levou, sabe? Então eu acredito que se a gente fizer a oração específica, Deus realmente faz. Então partindo tipo do zero, cara, eu vou mudar. Com certeza, como é mudança de cultura, né? Sim. Cara, é difícil. É um tempo. Mudança de cultura é um tempo, é um processo. É um tempo. Mas, cara, partindo de recursos zero, recursos básicos, é mais a questão de organização. Acho que tudo começa com organização. Vamos pegar um detalhe. Na multiplicação dos pães, Jesus foi lá, o que ele falou? Todo mundo senta primeiro. Ele organizou. Organizou. Você entendeu? Então começa tudo pela organização. Se a Sim. gente parar para ver, vamos evoluir tipo, a mídia, mas peraí, vamos supor, os cabos tá tudo bagunçado, tá fazendo de qualquer jeito. Não, vamos organizar, vamos fazer uma coisa legal, tal. Então é sempre começando pela organização. Sim. Por isso que eu citei o Google Drive no caso. Porque o Google Drive, cara, você cria pastas, lá você consegue criar, vamos supor, pastas de letras, você padroniza letras, porque também é uma coisa que também pega muito, que é a questão dos direitos autorais. As letras, elas precisam ter o CCL, que é a questão, né, quem é o autor e tudo mais. Porque se você faz um culto ao vivo, né, você faz uma transmissão, e lá você coloca a letra, mas não coloca os direitos autorais, pode acontecer de você retirar, que nem aconteceu aquelas vezes do YouTube que você falou, de retirar a música. Então a letra também tem esse detalhe também. E também tem a forma certa de padronizar, eu também posso mostrar para vocês o que dá para fazer. Aí padroniza a letra, faz uma pasta com letras. Aqui vocês têm repertório, no caso, por exemplo, as músicas que vocês tocam, vocês têm algum repertório? Por exemplo, vocês sabem? Hoje eu não sei. Antigamente a gente tinha uma pasta, aquela pastona gigante. Não, tem, mas... Mas assim, nada montado é assim. o que né? você disse, é treinado na semana. Ó, essas semanas vamos tocar tal, escuta eu essa. eu sei, é que eu não tô com meu celular. O Clever passou acho que na quarta-feira Isso é passado, entendeu? pra eles, e sai essas músicas que nós vamos passar no... Certo, mas, por exemplo, o repertório que eu falo é um repertório da igreja. Não. Por exemplo, as músicas que sempre tocam na igreja. Não. Isso vocês não têm. Não tem. Né? Tinha Vamos supor. antes. Tinha antes, mas parou de ter. Não, parou. Por exemplo, esse repertório ele é muito importante, porque através desse repertório você começa a ter tipo um histórico, vamos dizer assim. Você começa a ter conteúdo. Então, cara, monta um repertório nesse Google Sheets, coloca lá, vamos supor, a música, Não, o artista. a gente tem. O Rolyrics ele tem. O Rolyrics que ele vai ter. Não, sim. Tudo que já foi tocado tem no Não, Rolyrics. sim. Isso você pode fazer, vamos supor, como que eu posso montar um repertório? Vamos supor no YouTube ou no Spotify, quem tem. Mas o YouTube eu acho que dá pra você montar mais porque ele é de graça, né? Sim. Então também é outra forma. Cara, nesse repertório padrão que eu sigo, que eu levo para as igrejas, o que eu coloco nesse repertório? Coloco lá o nome da música, coloco se ela é uma versão americana ou se ela é uma versão, né, brasileira. Coloco o artista que é e coloco a tonalidade original. Coloco o BPM, que é o batimentos por minuto, que seria o clique, Uhum. tempo, e o compasso. Agora eu tô entendendo BPM, que eu vejo nas músicas, eu já tô entendendo agora. é isso porque daí. tem... Exatamente. O compasso, seria se ele é 4x4, seria 3x4 ou 6x8. Coloco também o link do YouTube. Um dia eu chego lá, viu? Chega, com certeza.
O link do YouTube? Eu coloco o link do YouTube porque assim, vai estar. Eu coloco o link do YouTube, se ela for português ou inglês. Coloco o link do Spotify, quem tiver Spotify. E se ela for uma versão. Ele tal. padroniza, ele tira o erro, vamos supor. Ele sabe, todo mundo vai naquela já. Naquela. Porque É isso senão, aí. se ele não coloca, eu Qualquer posso um pegar pega uma uma versão. errada. Pega qualquer um. Uma Então, nesse versão repertório, cara, esse é o meu Japonesa, repertório. o negócio não tem nada a Você ver entendeu? Sim, sim. Então ali eu trago tudo isso. E nas abas que tem lá da planilha, você consegue diluir. Eu vou fazer uma playlist geral. Vou fazer um repertório geral, vou fazer um repertório para Páscoa, vou fazer um repertório para Santa Ceia, vou fazer um repertório para Natal. Então você consegue ter conteúdo. Sim. E isso, cara, de graça. É muito interessante. De graça. Né? De graça. É algo que as igrejas, acredito que vão avançar e vão crescer Com certeza. nessa dimensão. Eu acho que certeza. hoje em dia, acho que 10% tá nesse nível. 10%. E se não for menos. Exatamente, porque assim, cara, como que. Eu conheci uma igreja, mano. Não falando, não criticando nem nada, pelo amor de Deus. Mas eu conheci uma igreja. Comecei a ir lá na igreja. Não pra ver, o que tem de errado. Mas eu comecei a ir na igreja. Eu tinha mudado de igreja. Falei, vou começar a ir nessa igreja. Não me tornar membro, mas frequentar uma Conhecer, igreja. ver. Pra mim não ficar também Sim, fora. Né? sim. Até ser direcionado para algum lugar. Aí eu comecei a conhecer. Cara, não tem como, você não consegue ficar parado. Você começa a interagir com o Ministério do Louvor. É automático, é automático. Aí beleza. Fizeram essa conectividade minha com a equipe de louvor, com o líder do louvor. Opa, e aí, beleza? Beleza? Tudo. Comecei a falar as minhas ideias, comecei a falar como eu trabalhava, o que eu acreditava e tudo mais. Blá, blá, blá. O cara falou, cara, você é o cara que eu precisava. Ah, é? Sou. Amém, cara, amém. Tá, blá, blá. Pô, vem aqui pra nós bater um papo. Fui, bati um papo com o cara. E comecei a perguntar pro cara, e aí, você tem repertório? Que nem eu perguntei pra vocês. Opa, nós tem. Pô, mas e aí, você faz isso? Ou nós faz. Aí eu comecei a pensar, eu falei, então me manda o repertório, que eu vou montar um negócio pra você. E vou deixar algo bem, bem bacana. Mostrei pra ele a minha planilha, o cara falou, nossa, que legal, é isso e tal. Até hoje tô esperando o repertório do cara, o cara não tinha. Não, mas porque você é o entendeu? medicamento correto na embalagem que ninguém gosta. Exatamente. É essa a dificuldade. Nego entender. É aí que entra a cultura. É essa a dificuldade, porque querendo ou Nego não, tá você vai acomodado. mudar uma cultura. Exatamente. Tipo, você vai dar algo profissional que é algo de qualquer jeito. Exatamente. Então é isso que é. Nego não aceita. Você é o medicamento correto na embalagem que ninguém quer. Exatamente. Aí eu falei, cara, até comentei com a minha noiva. Você falando aí, eu já tá pensando, falei, meu Deus, como eu posso mudar a minha igreja para fazer isso aí? Eu já tô vendo as dificuldades, falei, meu Deus, se hoje se coloca uma pessoa dessa aqui, Espanta todo mundo. uns 15 dias o pessoal, não vai chegar. Exatamente. E aí eu comentei com a minha noiva, eu falei, cara, e assim, aí que entra uma coisa muito interessante. Eu passei por 3 tipos de experiências com estrutura, vamos falar de prédio e tudo mais, recurso. Comecei na igreja do meu pai, uma igreja muito simples, mas que foi meu berço. Sou muito grato pela humildade, pela essência, foi o que me formou e tudo mais, mas não tínhamos recurso. Era uma mesa menor que essa, cara. Era limitado demais. Não tinha equipe de louvor, a gente se virava com o que tinha e tudo mais, não tinha nem instrumento suficiente, mas a gente fazia. Então eu passei por essa igreja. Depois participei da Past Church, que aí eu comecei a ter mais noção de organização. Já parti para um outro nível. A gente começou a caminhar, começou a me moldar mais para esse nível. Beleza. Até então não tinha certo recurso. Depois começou a ter um pouquinho a mais. Depois eu conheci outra igreja que já tinha recurso. Só que não tinha organização. Você tá entendendo? Entendi. Ou seja, que nem a gente falou, para mim fazer algo excelente eu preciso de recurso. Cara, não precisa. Eu já conheci igrejas que têm condição. Tanto que quando eu cheguei nessa igreja eu falei, caramba. Cara, pra você ter uma noção, a igreja tem mais de 500 membros. 500 membros. É grande. Só que não tem noção. Não quer mudar, porque também se quisesse mudar, quando eu tiver reunião, mudaria. Então tem pessoas que Que fica tá mais confortável. Por isso que eu falo, é uma visão. É uma visão. A pessoa tem que entender
uma visão. Né? Você entendeu? Então, E vai trazer desconforto. exatamente. E isso a gente está falando de uma pessoa, né, longe de mim também, claro, mas uma pessoa que entende de música. Mas tem pessoas que não entendem, mas tem uma percepção tipo, nossa, tá faltando alguma coisa ali, tá alguma coisa estranha, tal. Então, tipo assim, você para pra ver. Pô, a igreja do meu pai não tinha tanto recurso, mas eu provei de muita coisa bacana. Eu tive umas experiências incríveis, sem recurso. Lógico que as coisas não existiam o que existe hoje. Beleza, passei pela Past Church, já tive muito conhecimento. Foi aí que eu me conectei com pessoas incríveis também. Você entendeu? Essa é a minha visão, é isso o meu ministério, é isso que eu Foi quero. onde eu me identifiquei, criei uma identidade. Sim. Não tinha recurso, mas tinha organização, tinha tudo mais, muito legal. Comecei a conhecer esse certo lugar, essa igreja. Tinha pessoas, tinha recursos, mesa digital, que nem todo mundo fica louco. Mas não tinha organização, não tem organização. Então você para pra ver. Adianta recurso? Não, Sim. não adianta. É tudo uma estrutura. Você entendeu? Ixi, essa conversa vai longa, hein? Vai longe, vai longe. Vamos ter que parar por aqui, que já estamos com 1h26. Já estouramos o tempo. Mas é benção demais. Mas, cara, eu creio que... Deixar até aberto pra vocês. Um dia, se vocês quiserem, a gente bate um papo sobre Não, nós isso. vamos Eu ter que- mostro o que eu tenho pra ajudar vocês. Nós vamos ter que conversar e vamos embora, estruturar. Vamos pra cima. Porque dá pra gente... E isso para quem está assistindo também, né? Sim, com Você vai ter certeza. o contato aí, você que está nos ouvindo, você como pastor, líder, né? De equipe de louvor ou membro de uma igreja, é uma oportunidade de você trazer uma qualidade melhor na sua equipe de louvor. Então ficou, né, aí para você nos chamar, depois vai ter o contato aí, as redes sociais sua, para Sim, você fazer esse link com as pessoas, sim, com certeza. né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Amém. Sim, Amém. é isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos estar encerrando por aqui. Em breve vamos ter mais continuações dessa live, porque tem assunto ainda para a gente conversar. A área de louvor é muito grande. Com certeza. E eu tenho certeza que é capaz da próxima entrevista o Kelvin trazer mais novidades. Não, né? Tivemos que parar. E é isso aí, gente. Obrigado, Kelvin. Fala aí Agradeço. sua mensagem de despedida para a turma, para encerrar. Cara, mais uma vez, muito obrigado, pastor, Thiago, pela receptividade, pela coca. Muito obrigado pelo espaço cedido, pelo tempo. Né? Peço perdão se eu coloquei alguma coisa que não ficou, Não, ficou bem jamais, colocada. jamais. Não. Mas agradeço pela oportunidade, né? Porque poder estar falando disso, né? De como a gente trabalha, de como as coisas funcionam, é até interessante, porque às vezes tem gente que não sabe como funciona, como que é. Então, vocês cedendo esse espaço para mim é muito importante, porque também dá a oportunidade de falar do trabalho e tudo mais, como funciona. Então, para mim é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande. Espero poder voltar mais vezes para a Sim. gente bater um papo legal. É só início de É o começo de muita de coisa grande, boa Sim. que tá para vir e sou muito grato. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E você que está nos ouvindo, né, vai ter os canais aí, se você quer saber maiores informações, aqui infelizmente nós falamos aqui o que é definido em horas, falamos em 1 hora e pouco, então não entramos nos detalhes, não profundos entramos... ali. Não, só falamos o básico e você vai ter a oportunidade de chamar aí no chat, né, acessar as redes sociais e tirar suas dúvidas, né, lógico que nós podemos esclarecer tudo, né? Eu sei que vai ser uma bênção você crescer e fazer com excelência a obra do Senhor. Amém? Obrigado, Tiago. Obrigado, agradeço. Kelvin. Que Deus te Pastor, é uma abençoe. honra. Muito É obrigado. um prazer que Deus possa acrescentar na sua Amém. vida, Muito obrigado. né? Que o seu ministério possa ir além do que você imagina Amém. e você possa fluir. Amém. Para Muito nós é um obrigado. presente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Opa, é isso aí. Pessoal, estamos encerrando. Me despeço de todos vocês. Uma boa semana para vocês. Domingo agora às 9h30 a gente tem culto aqui. Não perca. Estamos na nossa campanha 19 dias de jejum e oração. Como que é o tema mesmo, pastor? Revitalizando a sua vida A e o sua seu, vida, ministério, seu o seu ministério. sacerdócio. Sacerdócio. Estamos no Terceiro dia. terceiro dia. É isso aí. E sábado, né? Sábado às Sábado, 7h30 nós estaremos aqui orando, Isso, buscando isso. a Deus. Buscando a Deus. Vai ser É uma isso aí. benção. Amém.
É isso aí, pessoal. Não percam a oportunidade de buscar o Senhor. Se você que está frio, se achegue para se esquentar.